Uma das maiores dúvidas que existem na história de Sweet Tooth é como surgiu o vírus, que inclusive é uma pergunta que até os próprios personagens ali se fazem dentro da história. E hoje a gente vai teorizar sobre isso. Hey pessoal, beleza? Eu sou a Luana e eu falo que quando vocês dão feedback positivo no vídeo, eu volto aqui pra fazer mais vídeos sobre tal série. E foi o caso de Sweet Tooth, vocês super curtiram o vídeo de curiosidades que eu fiz, que caso você ainda não tenha assistido, vai aparecer aqui no card. Que é um vídeo de 20 curiosidades sobre Sweet Tooth, depois desse vídeo aqui você pode ir lá ver. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma das maiores perguntas aí que tem na história da série, que é o surgimento do vírus. Você aí pode não ter percebido, mas a série nos deu sim várias pistas e informações sobre esse vírus durante ali os 8 episódios. Então a gente vai analisar essas informações aqui nesse vídeo e tentar chegar numa resposta para o surgimento do vírus. O que a gente sabe é que o vírus e os híbridos surgiram ao mesmo tempo, né? Eles começaram ali a surgir meio que na mesma época e até por isso as pessoas começaram a culpar os híbridos pela doença que surgiu. Só que, obviamente, pelo que a gente sabe e pelo menos pelo que a série dá a entender, eles não foram os responsáveis por isso. Então, qual que é a real origem desse vírus se não tem nada a ver com os híbridos? Bom, na verdade eu não diria que não tem nada a ver, tem uma ligação sim e vocês já vão entender um pouquinho mais pra frente. Só que o que eu quero dizer é que não é culpa deles, entendeu? Uma informação bem importante que a gente tem é que tanto os híbridos quanto o vírus ali foram criados no laboratório. Quem nos dá essa informação sobre o vírus chamado ali H5G9 é a Judy, que é uma personagem ali que era amiga da Birdie e que também trabalhava lá no laboratório. Quando o Gus descobre que ele foi um experimento ali, né, criado no laboratório, a Judy fala que o Gus foi todo um projeto da Birdie, né? Não foi algo que todo mundo ali estava sabendo. E ela dá a entender que esse vírus também estava sendo desenvolvido ao mesmo tempo ali do surgimento do Gus. E a Judy, ela também não sabe como o Gus foi criado, ela só fala que era um projeto da Birdie. Porém, ela também dá a entender que os híbridos e o vírus têm sim uma certa conexão. Porque tem um momento que ela fala pra Bear, se eu não me engano, que tem dois lados da mesma moeda. Ou seja, alguma conexão entre os híbridos e o vírus com certeza tem. Lembrando que isso não quer dizer que eles causaram a doença e toda a pandemia, muito pelo contrário, eu não acredito nisso. Mas pelo que ela falou, os dois elementos ali têm certa conexão. E também o que a gente sabe, que foi contado nos últimos episódios, é que a Bird e um grupo de cientistas ali, né, eles encontram o que quer que seja, que eu acho que são micróbios, alguma coisa assim, lá no Alasca. E ela pretendia usar isso para criar vacinas ali contra o antavírus, que foi o que causou ali a morte do marido dela. E aqueles micróbios ali foram cultivados dentro de ovos de galinha. E eu acredito que um desses experimentos acidentalmente criou o Gus. E também tem um momento em que a Bird dá a entender que se os micróbios errados fossem cultivados ali naqueles ovos de galinha, o inferno iria explodir. É algo assim que ela fala. O que bate com os dois lados ali da mesma moeda que a Judy tinha mencionado. E pode ser que isso tenha acontecido, que eles tenham cultivado erroneamente e isso tenha causado o vírus que começou a infectar a população. Outra informação bem importante que a série nos deu é que essa pandemia aí começou antes do laboratório ser invadido. No episódio 7, que é aquele que conta mais ali da história do Pubba e da Bird, né, dos pais do Gus, a gente consegue ouvir em um momento ali uma reportagem que diz o seguinte: a temporada de gripe chegou mais cedo no meio oeste e parece estar se acelerando em todo o país. Eles não falam vírus, mas eles falam gripe. E quem que lá no início da série confundiu esse tal vírus com uma gripe? O Dr. Singh, até porque os sintomas eram muito parecidos. Então essa gripe aí provavelmente já era o vírus acontecendo, só que as pessoas ainda não tinham se dado conta. E também tem a teoria que aquele paciente que aparece no começo da série lá do Dr. Singh seja uma das primeiras pessoas contaminada pelo vírus. E quem sabe talvez essa pessoa fosse alguém ali do laboratório, né? Vai que essa pessoa trabalhava lá e aí contraiu o vírus e até por isso, né, depois que eles ficaram sabendo que essa pessoa que trabalhava lá contraiu o vírus, foi que eles invadiram o laboratório. Porque aí as autoridades talvez tenham se ligado que o vírus se originou lá e por isso eles acabaram invadindo. Uma coisa que eu também acho que fica bem claro pra gente é que algumas pessoas talvez possam ser imunes. Os híbridos a gente tem quase certeza que eles são imunes, praticamente certeza na real, né?
porque a gente nunca viu um híbrido que contraiu a doença e até por isso as pessoas também culpam eles mais ainda, porque eles surgiram no mesmo tempo do vírus e eles nunca viram nenhum da espécie deles ali, né, digamos assim, contrair o vírus. Então é bem provável que eles sejam imunes. E também talvez existam algumas pessoas ali, humanos, que sejam imunes ao vírus. A gente tem vários casos de pessoas que nunca contraíram a doença, como o Dr. Singh, que viveu com a esposa ali por um bom tempo e com vários outros contaminados e nunca contraiu essa doença. E ele acaba falando que, na verdade, é a esposa dele, né, que não passa a doença, mas talvez ele que seja imune. Além dele, a gente ficou sabendo também do caso da Bear, porque os pais dela morreram da doença e ela não contraiu em nenhum momento também. Então, cara, eu acho que tudo aponta que o Gus foi o primeiro híbrido, e até a Bear sugere isso, né? Ela fala, e se ele foi o primeiro a ser criado e tudo mais? A resposta que a gente ainda não tem é como os híbridos começaram a nascer de humanos, sabe? De pessoas ali aleatoriamente, e não como o Gus, né? O Gus, ele foi criado em um laboratório. Talvez alguém tenha descoberto o Gus sem até mesmo a Bird saber, e tenha começado a fazer experimentos em mulheres grávidas, e aí os híbridos começaram a nascer. Pode ser que isso tenha acontecido, a gente ainda não tem resposta para isso. Mas para o vírus, muito provavelmente ele também foi criado nesse mesmo laboratório, no Fort Smith Labs, assim como o Gus. Ou pelo menos é o que a Bird e a Judy dão muito a entender que aconteceu. Mas agora eu vou apontar um outro caminho, que talvez também possa ser um caminho que a série vai seguir. Eu não acredito tanto que vai seguir por esse caminho, que é o dos quadrinhos. Então, caso aí você não queira saber spoiler dos quadrinhos de Sweet Tooth, de como surgiu a doença ali nos quadrinhos, pula pra essa minutagem que vai estar aparecendo aqui na tela, beleza? Mas pronto, aviso de spoiler dado, vamos lá falar sobre qual é a origem da doença nos quadrinhos. Quando eles vão contar a história ali da origem, né, dos híbridos e da doença, a história se passa em 1911, que conta a história de um naturalista que ele saiu em uma expedição e ele acaba encontrando uma mulher e tendo um filho híbrido, que é um menino cervo, assim como o Gus. E também, ao mesmo tempo que ele tem esse filho, começam a surgir várias pessoas doentes ali e morrendo também dessa mesma doença aí. E a explicação que ele dá pra isso é a seguinte: esse cara aí chamado Lewis, ele conta que tanto a doença quanto a aparência do filho dele são, ambas as coisas ali, né, são culpa dele. Porque na expedição que ele foi, ele encontrou uma caverna que tinha várias placas de pedras, digamos assim, e ele decidiu abrir uma delas porque elas lembravam portas. E quando ele abriu uma dessas placas, ele encontrou o quê? Um homem cervo. Foi aí então que xamãs locais explicaram para o Lewis que ele havia perturbado a tumba de Tequeit Sirtok. Eu tenho certeza que eu não falei esse nome certo, mas enfim, é esse nome complicado que tá aparecendo aqui na tela. Acontece que esse cara cervo que ele tinha encontrado é um deus cervo da caça. Então isso aconteceu porque ele tinha perturbado ali a tumba de um deus que era da caça e tudo mais. E inclusive meses depois que esse filho dele nasce, assim, um híbrido, as pessoas acabam ligando o filho dele e toda essa coisa, a doença que também surgiu, e acabam matando o filho do Lewis. E eles selam o filho dele, o bebê cervo, na mesma caverna lá daquele deus cervo. E um século depois, quem é que encontra essa caverna? Os cientistas do Fort Smith Labs, que acabam liberando a ira desse deus novamente, e por isso que surge de novo a doença e de novo os híbridos. Então nos quadrinhos não é esse lado da ciência, é mais uma coisa de crença e tudo mais. E eu acredito que a série vai sim seguir um caminho diferente e ir mais pro lado da ciência. Eles já foram, né, nessa primeira temporada, e eu acredito que eles vão continuar seguindo esse caminho. Inclusive, eu acho bem mais interessante. Mas enfim, como eu disse, quando vocês dão feedback positivo no vídeo, eu volto aqui pra falar da série com todo o prazer do mundo. Então, já falando aqui novamente, se você gostou desse vídeo, você quer mais vídeos sobre Sweet Tooth, deixa seu like aí embaixo que não custa nada e você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. Lembrando que se você aí curte esse universo das séries, já clica aqui nessa bolinha pra se inscrever e não perder nenhum vídeo, que inclusive caso você tenha perdido o vídeo anterior de Sweet Tooth, eu vou deixar aqui do lado pra você assistir também. Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado e até mais! When you sound